Olá, estamos começando mais um PortoCast, que é a parte integrante do Encontro Indústria Porto, que esse ano teve 3 etapas sendo realizadas, a primeira aí em Brasília, a segunda etapa em São Paulo e a terceira foi agora na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. E hoje nós estamos recebendo aqui o Clóvis Vasconcelos, da Autoridade Portuária de Santos, e a gente vai fazer um resumo aí dos principais temas que foram debatidos aí nessas 3 etapas que a gente aconteceu aí do Encontro Indústria Porto. Clóvis, seja bem-vindo ao PortoCast. Muito obrigado, é uma honra participar do PortoCast e de um evento como esse, que é o Indústria Porto, já consagrado aqui na região e no Brasil, né? Clóvis, a gente esse ano teve vários debates bons com a participação do Anderson Pomini, que é o presidente da Autoridade Portuária de Santos, né? E a gente teve temas que são muito atuais, né? A gente debateu o poligonal do Porto de Santos, a gente debateu a questão da navegação de cabotagem, que na edição de São Paulo teve a presença da presidente da Aliança Navegação, que é a Luísa Bublé. Então a gente falou temas que são muito atuais, né, em relação ao Porto de Santos. Falamos lá em Recife da questão do Porto de Suape. Você, como autoridade portuária e participante dessas edições, como é que você viu os temas que foram debatidos no Encontro Indústria Porto? Na minha qualidade de superintendente de comunicação, que é a área que eu atuo, né, eu notei muita repercussão muito positiva do evento, que na verdade foi em 3 etapas, né? Brasília, São Paulo e Recife. Então esse evento ganhou o Brasil definitivamente e levantou uma pauta que é vital para o Porto de Santos, para a Autoridade Portuária de Santos, que é a criação das retroáreas, que é o incentivo à industrialização ao redor do porto, o famoso Sistema Indústria Porto, e também a navegação de cabotagem. São temas que o Porto que se consagraram de tanto vocês tratarem desses assuntos, e nós já temos ações concretas em busca de realizar esses investimentos que viabilizem o crescimento sustentável do Porto de Santos. Você até tocou num assunto que eu sempre falo, Clóvis, que é de ter ações concretas, porque todo ano, quando a gente termina, e desde 2022 a gente já tem um Encontro Indústria Porto, a gente gera um relatório que é enviado ao governo federal e ao governo do estado. E nesse relatório é um resumo daquilo que foi tratado, daquilo que foi discutido, os principais pontos que são levantados. E entre esses que você fala que já geram ações, uma das coisas que a gente debatia muito é a nova opção de uma descida para a Baixada Santista, que esse ano foi apresentado aí, né, pela atual concessionária, que é a Ecovias, né, como uma nova opção de descida que vai ajudar muito a Baixada Santista. Mas eu sempre falo, e falo isso muitas vezes para o Pomini, presidente da Autoridade Portuária, que eu acho que o Porto vive o momento mais importante dos últimos 50 anos da sua história, né? Por um crescimento muito grande dos terminais, batendo um recorde de movimentação, e também na iminência aí de receber um novo grande terminal, né, que vai ser na margem direita, aqui na cidade de Santos, que vai dar um novo dinamismo para o Porto de Santos. E eu acredito que esse trabalho que o Pomini fez nos últimos anos, ele deixou o Porto de Santos preparado para o futuro. Essa é a impressão que eu tenho de quem conhece, já viajou 90% dos portos do mundo, né, que já estou há mais de 20 anos nessa caminhada aí de ver porto, conhecer porto, saber os bastidores do porto, e uma coisa que a gente sempre sentia falta, que hoje eu vejo muito na autoridade portuária: planejamento de futuro. Então, é essa visão mesmo que a gente pode ter certeza? É esta agenda que o presidente Pomini pratica diariamente, né? Porque se vocês, tratando a questão do Indústria Porto, né, você vê as maiores retroáreas hoje no Brasil, que estão em Suape, em Pernambuco, né, que é o Porto de Suape, que tem 17.300 hectares, tem a maior retroárea, quer dizer, as indústrias estão ali, elas produzem e exportam. Temos também a do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é um porto que gera 10 mil empregos com aquela retroárea. Não é um porto muito grande, mas o que ele faz, né, naquele local é uma coisa impressionante. E o Porto de Pecém, no Ceará, que também foi planejado para isso. Ou seja, eles planejaram essas retroáreas.
E nós aqui não temos isso, né? Nós fomos beneficiados por um canal de navegação espetacular, né? Deus deixou esse canal pronto, e somos também beneficiados por essa Interlândia, né? 5 estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, que representam 80 milhões de brasileiros e 52% do PIB. Então nós estamos aqui na cara do gol, né? Como se diz. A economia é muito pujante, então isso beneficiou muito Santos. Mas se Santos tivesse planejado uma retroárea, uma área de indústrias não poluentes ao redor do porto, nós estaríamos gerando muito mais empregos para as novas gerações. Isso é justiça social. Então o presidente Pomini trabalha outra grande nesse sentido, e eu valorizo também a expansão da poligonal, né? Ele apresentou um projeto ao Ministério de Portos e Aeroportos, em que o porto vai saltar dos seus 7,8 milhões de metros quadrados para 22 milhões de metros quadrados. Ou seja, áreas que vão poder receber não apenas terminais, mas indústrias, armazéns alfandegados, tanto na margem esquerda, tanto em Guarujá, como na área continental de São Vicente, em Cubatão, até Praia Grande se interessou por isso. Ou seja, nós estamos trabalhando o Porto do Futuro, e o presidente Pomini tem consciência disso, ele sabe que vai deixar um legado aqui em Santos, né? Tanto na relação porto-cidades e também nessa questão de gerar uma atividade ao redor do porto que crie mais empregos, que é o que as novas gerações precisam, né? A qualidade de vida, a segurança pública não existe sem emprego, né? Emprego é a dignidade do ser humano. Exatamente. Então eu acho que estamos no caminho certo, os frutos vão chegar, já estão chegando. Esse investimento de 12 bilhões e meio em infraestrutura também faz parte disso. O túnel Santos-Guarujá, a perimetral da margem esquerda, as melhorias na entrada de Santos na Alemoa, né, a dragagem para menos 16. Nós estamos alcançando isso. E fora os alcances de tecnologia, como o VTMIS, o 5G, já são coisas em andamento, né, no Porto de Santos. Mas o grande mérito que eu vejo nessa gestão é o olhar para o futuro. E o evento Indústria Porto tem contribuído para isso. Eu tenho notado que desde 22 vocês insistem nesse tema e os resultados já estão aí. Tem muita gente interessada, a gente recebe investidores do mundo inteiro no Porto de Santos, porque ouve falar, porque repercute. Aí que está o papel da comunicação, e o presidente Pomini é um grande comunicador, né? Então, isso chega ao mundo. Ele viajou aos portos do mundo, né? Eu tive na China com ele em 2024 e ele vendeu Santos na China. E está aí a COFCO, né? Criando um grande terminal, uma empresa chinesa, como teve a francesa, né, a CMA-GCM, que comprou a Santos Brasil, tem a empresa de Dubai, que é a DPW, e agora estamos torcendo para que grandes operadores, grandes players viabilizem finalmente o Tecon Santos 10, Sim. que vai fazer o Porto de Santos passar dos 6 milhões, passar dos 10 milhões de teus ano, que é um grande sonho, né? Os 6 milhões a gente talvez alcance aí nos próximos meses, né? Estamos em outubro e novembro com 5.550.000 containers ano. Quem sabe a gente chegue em 2026 com 6 milhões de containers. Mas a meta é chegar aos 10 milhões de teus movimentados, né? Porque a economia do Brasil precisa disso, né? Sim, isso é fundamental. Agora você falou algumas coisas aí que sempre veio ao nosso encontro, né? Eu não canso de falar. Você falou, a gente foi privilegiado pelo canal e hoje a Baixada Santista é privilegiada por ter o nosso rodoanel pronto. Porque você sai de Peruíbe, que é o extremo sul da Baixada Santista, né? Uma baixada que tem um comprimento de 167 quilômetros do sul ao norte, então ele é bem extenso. Você sai pela mesma rodovia, você passa Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, o sistema Anchieta Imigrantes, e pela mesma rodovia você passa Santos, Cubatão e Guarujá. Então você tem o privilégio de ter o rodoanel da Baixada pronto. O que você tem que fazer é a expansão da atividade produtiva ligada ao porto através dessa rodovia, e a gente conseguir levar esse desenvolvimento para essas regiões
como você colocou, que o Pomini teve essa visão de falar, aumentando a poligonal do porto, a atividade produtiva vai ficar nessas áreas diretamente ligadas, sem interferir na infraestrutura urbana das cidades, Sim. que é maravilhoso. Eu vejo que nós aqui da Baixada somos abençoados por esse porto. O que nós temos que fazer? Aprender a conviver com o porto e exigir que o porto, né, contribua com a região. Então não adianta nós somos privilegiados por isso. Isso não pode ser um problema, isso tem que ser sempre solução. Né? Eu costumo dizer, eu sou filho de um estivador, né, que conseguiu formar 2 filhos, um é promotor de justiça e o outro jornalista, trabalhando no Porto Santos, no tempo que não tinha container, era sacaria mesmo, né? Era fazendo força. Né? Então, esse porto pode gerar muita riqueza e mais ainda empregos e qualidade de vida para a população regional. E não esquecendo da tua pergunta da pista de descida, é essencial. Nós não podemos mais ter só uma única pista de descida, que é a Anchieta, inaugurada em 1947, quando o porto movimentava 4,5 milhões de toneladas. Hoje está chegando em 200 milhões de toneladas e há 80 anos é a velha Anchieta. A Imigrantes não desce, só sobe, porque tem um aclive de 6%, né? Um declive de 6%. O caminhão, se tiver algum problema no freio, ele desce igual um míssil aqui embaixo. Né? E a Anchieta tem uma descida mais lenta, mais suave, mas ela sozinha não dá conta mais do recado. Então, acho que o grande desafio agora do governo de São Paulo, que tem essa responsabilidade, e o governo federal também pode ajudar, é fazer uma pista de descida para o Porto de Santos. Porque nós temos aí o nosso agro, né, que movimenta 52% do porto. Né? O cara sai de um caminhão lá de Mato Grosso, 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros, e chega aqui, aquela Anchieta lenta, o acesso à cidade prejudicado. Essa temporada acho que vai ser uma das mais caóticas em termos de trânsito que nós vamos enfrentar. Né? Embora foi feita a Via Expressa Sul na Praia Grande, um viaduto na entrada de Santos, né? Não basta, tem o projeto da pista de linha verde de Suzano, quer dizer, é preciso enfrentar isso, com respeito ao meio ambiente, mas é preciso enfrentar esse desafio. E acho que o evento como o Indústria Porto contribui para isso também, contribui muito. Né? Porque se a gente quer criar indústrias ao redor do porto, indústrias não poluentes, nós temos que garantir bons acessos. Né? Sim, tem que ter o bom acesso para chegar e sair em mercadoria, e a ideia é justamente essa mesmo. Eu sempre falo nas audiências públicas que fiz, que você mudar o perfil socioeconômico de uma região é você melhorar a qualificação do emprego. Emprego mais qualificado, você muda o perfil. Por quê? A pessoa ganhando mais, ele gasta mais no comércio, ele compra mais no supermercado, compra mais na farmácia, e aí você começa a ter um comércio mais forte. A gente lembra sempre, você falou filho de um estivador, eu sou filho de um bagrinho do Porto de Santos, que como o centro de Santos se mantinha através de quem? Dos estivadores, que eram aqueles que tinham crédito, né, e compravam e gastavam bem. Né? Então, assim, o Porto ele traz muito benefício para a região. Se a gente tiver essa expansão da atividade produtiva junto com a atividade logística, a região da Baixada Santista com certeza será diferente do que ela é hoje nos próximos anos. Mas essa visão que vocês têm colocado de deixar um legado de transformação para o Porto, a gente tem hoje, é o momento que eu digo que é o momento mais importante, porque eu vejo o Porto preparado para o futuro. Né? Assim, a gente tem uma expansão de terminal novo, a gente tem uma opção de uma nova descida, a gente tem uma expansão, uma vontade de ter atividade produtiva aqui perto, a gente tem uma autoridade portuária hoje organizada, coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás, e principalmente a gente tem hoje uma autoridade portuária com uma responsabilidade naquela visão da relação porto-cidade, que era coisa que a gente escutava muito falar, mas que a gente não via no dia a dia. É verdade, Ursini, e o grande desafio nosso ainda, que é uma coisa que todo o setor portuário nacional enfrenta, que é o marco regulatório. Né? Nós enfrentamos uma burocracia assim, inédita no país. Né? Para você fazer uma obra, são tantas instâncias de aprovação, tantos órgãos anuentes, e não que eles não contribuem, eles contribuem, mas nós somos reféns de uma burocracia que torna esses investimentos que já deveriam estar feitos muito lentos. Né? E eu acho que o Pomini é um indignado com essa lentidão.
né? Acho que não só ele, os operadores portuários, né? Os trabalhadores que querem mais emprego, a infraestrutura, né? Você vê um exemplo bom da FIPS, né? Que uniu 3 ferrovias rivais, né? Que concorriam. Elas se uniram para fazer os 100 quilômetros de ferrovia interna no Porto Santos e estão expandindo. A pera ferroviária vem aí. Temos o bom exemplo do modal ferroviário, que estava em 30%, agora já está em 34% do share, né? Os caminhões estão com 55%, as dutovias com o resto, a cabotagem com uma parte, né? Mas exemplos de que dão certo a gente tem que seguir. Sim. Então eu cito sempre a FIPS como uma união que venceu a burocracia. Você vê as passarelas que estão sendo feitas aí, né? Nós vamos inaugurar agora em breve a passarela do mercado, né? E tantas outras, porque a FIPS age rápido, né? E o governo federal, infelizmente, tem uma burocracia muito lenta. E não que a gente tenha, né, reclame das pessoas envolvidas nesses órgãos, não. Não é a gente precisa de agilidade. O Brasil está crescendo muito rápido e a infraestrutura tem que acompanhar. A infraestrutura tem que acompanhar porque a gente está falando de logística. A logística é algo global, né? E os outros países crescem, o Brasil não pode ficar para trás porque o Brasil é uma grande potência econômica no mundo, por mais que a gente seja na 6ª, na 8ª ou na 7ª economia, é a 7ª ou 8ª economia do mundo, não há o que falar, e com potencial de crescimento. Eu acho que o Brasil tem um potencial de crescimento muito rápido. Se a gente olhar 20 anos para trás, o que éramos e onde nós estamos, o agronegócio hoje é o grande alavanca do Brasil, e eu acredito que continue sendo. O que a gente vai fazer agora é tentar fazer com que a gente agregue valor nessa produção, que é a transformação. Muitas vezes a torrefação do café, ou a produção da soja, ou do milho, do algodão, a gente conseguir agregar valor na mercadoria para já exportar ela com algum tipo de valor agregado, que é a ideia de trazer a indústria para próxima do porto, atividade produtiva junto para quem exporta. Mas, Clóvis, a gente está chegando no fim e eu gostaria de pegar a tua mensagem final aí, fazendo até um levantamento do ano de 2025, que para vocês foi um ano muito produtivo, né? Eu acho que o grande marco do ano de 2025 que vai ficar é a ligação seca, né, entre as duas margens, porque há quase 100 anos essa obra está sendo esperada e vocês conseguiram tirar isso do papel, levar a leilão e principalmente conseguiram 2 empresas ali, uma espanhola, uma portuguesa, brigando para conseguir, e uma venceu o leilão, e a gente espera que em breve a gente tenha o início da obra. Então, eu acho que esse foi o grande marco do ano, mas muitas outras coisas também aconteceram. Pontuando essa questão do túnel, eu gostaria de lembrar que em maio de 23, quando era o ministro dos Portos, Márcio França, Sim. ele telefonou para o Pomini e falou: Pomini, vamos tocar esse túnel. E o Pomini imediatamente criou uma comissão do túnel. Foram mais de 60 reuniões com a comunidade, operadores, prefeitos, todo mundo teve assento e ainda tem nessa comissão do túnel. E o túnel virou, de fato, uma urgência, né? E hoje ele está aí, já tem uma empresa vencedora. Em breve vamos inaugurar o canteiro de obra, a obra vai ser tocada em parceria com o governo do estado, né? Então eu acho que a autoridade portuária terá um papel preponderante nesta obra, como já teve desde o começo, né? Ela vai fiscalizar, ela vai aportar metade dos recursos, ela é uma obra em área federal, não é só uma obra viária, é uma obra viária de infraestrutura e uma obra portuária. Ela está ligando as 2 margens do maior porto do hemisfério sul. Então, nós estamos firmes aí nessa agenda, vamos participar com recursos federais, né? E o túnel, que é esperado há quase um século, né, realmente vai sair do papel e nós vamos ver as pessoas cruzando o canal em 2, 3 minutos, né? Vamos ver a expansão de Vicente Carvalho, Exatamente. A riqueza da região, né? E vai ser um legado para as futuras gerações, e dá muito orgulho o Porto Santos ter participado nisso, e a gente está passando pelo Porto, né? Nossos cargos são temporários, a gente tem consciência disso, mas está dando uma contribuição com muito trabalho, muita correção em respeito ao compliance, a todas as normas, né? E gostando de ver que o Porto de Santos está tendo esse protagonismo para o crescimento do Brasil. Sem dúvida, eu acho que é o crescimento do Brasil, porque é daqui
que cresce o Brasil, porque aqui chegam insumos para o agronegócio e aqui é exportado a produção do agronegócio. Então, eu sempre digo que o Brasil cresce a partir do Porto de Santos, e a gente melhorando a infraestrutura, a gente está sempre aumentando a possibilidade desse porto, que já é grande, que já é o maior da América Latina, se transformar cada vez mais em algo que gere mais empregos, traga mais desenvolvimento, traga mais empregos qualificados e principalmente traga um futuro mais promissor para nós aqui e para todo o Brasil também. Clóvis, muito obrigado aqui pela tua participação. A gente quer agradecer demais a participação da autoridade portuária nessas 3 etapas do Encontro Indústria Porto. Falar que para nós sempre é uma honra ter, porque nos traz uma responsabilidade, mas por outro lado também nos traz um protagonismo a nível de discussão nacional, porque eu descobri esse ano que quanto mais os portos no Brasil crescem, mais o Porto de Santos também cresce, porque são portos que têm ligação, e o Porto de Santos, por ser o principal, sempre tem ligação com todos os portos do Brasil, né? Então, para nós isso foi muito prazeroso ter essa discussão, como tivemos lá em Recife, de transformar o Porto de Suape num grande arco de ligação de um hub do Nordeste com o Sudeste, através do Porto de Santos e Porto de Suape. Então, para nós foi um prazer muito grande participar e agradecer a autoridade portuária como todo, na sua pessoa, e do presidente Pomini. Muito obrigado, foi um prazer.